Amém? Que maravilha, né? Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero te apresentar algo da realidade nossa aqui nessa terra nos dias atuais. Domingo passado celebramos a ceia, e a ceia nos traz a lembrança daquilo que Jesus fez por nós. A ceia é o memorial de Deus para nós. Ali, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, ali nos demonstra a grandeza do amor de Deus, esse plano perfeito. Amém? Mas eu quero citar alguns planos que nós fazemos aqui na terra, e eu quero te perguntar se esse plano se iguala ao plano perfeito que é Jesus. Sabemos que não precisa nem perguntar, né? Mas eu vou citar aqui, para a gente entender a grandeza do plano de Deus para mim e para você. Amém? Tem o plano A. Se o plano A não der certo, pode subir os planos aqui no altar. O plano A não está dentro da igreja. Mas eu vou citar eles. Temos o plano A. No mundo atual, na nossas correrias, na nossa divergência, temos o plano A. E se o plano A não der certo, temos o plano B, um escape. Mas eu quero dizer que o plano de Deus para mim e você é perfeito. Olha aqui, o plano da saúde precisa de cobertura, mas olha para Jesus. Jesus é cobertura mundial. Onde você estiver, você vai ter saúde. Entenda isso no seu coração. Plano odontológico, plano de casamento, esses planos que não funcionam sem Deus. Nenhum desses planos que eu citei. Plano da casa própria, se não tiver Deus. Plano de viagem, plano A e B. Muitas das vezes fizemos planos, quando o A não dá certo, nós corremos para o plano B, o escape, né? Mas nós, amém, obrigado, amém? Quantos de nós temos desses planos aqui hoje? Até mesmo o plano da faculdade, que eu não citei aqui, outros planos que eu não citei, mas eu quero te mostrar esse plano perfeito que é Jesus. Quero que você se coloque de pé neste momento. A palavra de Deus em João 3,16, o Evangelho de Deus, olha que interessante, e esse versículo é o centro de tudo aquilo que está ao nosso redor, ao nosso se envolver, cada dia, cada manhã. Esse versículo é fundamental na minha vida, na sua vida. Olha que tremendo, porque, vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, amém? Podeis assentar. Olha a grandeza deste amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu vejo esse versículo, eu entendo que é uma caminhada de fé. A minha decisão, a minha entrega, para mim viver esse plano perfeito que é Jesus. Sabe, todos esses demais planos que eu citei aqui vai dar certo. Todos esses demais planos vai funcionar na minha vida. Porque tem planos aqui, se eu estiver lá no exterior, não funciona na minha vida. Mas se eu tiver Jesus, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou restaurado, eu sou fortalecido, eu sou renovado. Sabe? Olha que tremendo. Jesus nos mostra aqui a grandeza dele, do amor, da graça. E não só isso, mas nós podemos entender nos evangelhos. Evangelho é uma palavra da origem grega que quer dizer boa notícia, boa nova. Você sabe qual que é a boa notícia para mim e para você hoje? Você sabe? Nós acabamos de ler que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a boa notícia dos céus para mim e para você, sabe? Então entenda isso no seu coração. Esse é o fundamento da vida aqui nesta terra. Sem esse plano perfeito, nós não damos seguimento à nossa vida. Nós paramos, nós estagnamos. Mas Deus hoje quer restaurar a sua vida conjugal, familiar, a sua fé,
As suas atitudes Deus quer restaurar, porque esse plano é perfeito. Quando nós falamos de Jesus, quando Ele está dentro de mim e de você, Ele nos transforma, Ele muda a nossa identidade. Ou seja, nós não somos fracassados, mentirosos, orgulhosos, não, mas somos filhos amados do Senhor e filhas amadas de Deus. Então abra o seu coração hoje para essa verdade, para que ela impregne no seu interior mais profundo da sua alma, e ela trabalhe dentro de você, trazendo renovo, trazendo alegria, porque nós somos conhecedores deste plano perfeito. Amém? Não é para você estar de cabeça baixa, mas erga a tua cabeça. Não desista diante das lutas, das provas, mas erga a tua cabeça. Não deixe os planos te frustrar, porque muitos planos deste mundo nos frustram. Mas erga a tua cabeça. A palavra de Deus, em Isaías, o profeta Isaías, desde o Antigo Testamento, ele cita profecias que têm se cumprido. E nós vemos quando Maria, a Virgem Maria concebeu, o profeta Isaías diz lá em Isaías 8,14: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e roda de escândalo. As duas coisas, perdão, irmão, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Há mais de 2000 anos atrás, essa profecia já existia. Hoje ela se cumpre na nossa vida. Nós entendemos que Maria concebeu Jesus. E capítulo 9, versículo 6 de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Bata palmas e adore esse Deus maravilhoso. Jesus não é maravilhoso? Não é conselheiro? Não é Deus forte? Não é príncipe da paz? E Pai da eternidade? Ele é tudo. É o plano perfeito. Esse Jesus está dentro de você. Ele age no seu dia a dia, Ele trabalha na sua mente, Ele conduz o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções. Esse Jesus está te levando mais além. Porque se você estiver estagnado, parado no meio do caminho, não há segmento, algo está errado. Você precisa convidar Jesus a ser primordial, o plano perfeito na sua vida. Porque sem as qualidades de Jesus nós não vamos prosseguir. Sem a qualidade de Jesus dentro do nosso lar, no seio da nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Esse é o plano perfeito. E Isaías já demonstrava para o povo, porque Acaz naquele tempo pediu um sinal. Mas Acaz tinha receio de chegar diante de Deus vivo e pedir um sinal. Mas Deus por si já deu o sinal para aquele homem. E não é diferente hoje, meu irmão, minha irmã, famílias que estão aqui reunidas em nome de Jesus. Deus tem um plano perfeito para a sua casa, de salvação, de libertação. Daqui a pouco a gente vai ver os versículos. Deus tem esse plano. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Plano de salvação, de cura, de libertação, plano de renovo, um recomeço a cada manhã. Então Deus quer que nós vivamos este tempo na nossa vida, porque o tempo está falando ao contrário. O tempo está se opondo contra a nossa fé. Mas não desista. O Deus forte está com você, Ele te dá resistência. Davi não desistiu diante de Golias. Ele foi avante. O gigante é grande, mas o meu Deus é maior. Entenda isso, o plano de Deus é maior na sua vida. Eu falava com Deus: Senhor, se eu estiver no subsolo, numa caverna, lá o Senhor também está. Basta nós dobrarmos o joelho, invocar o nome de Deus e crer que o milagre vai acontecer. Sabe? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Você crê nesse plano perfeito? E quem é o plano perfeito da sua vida?
Quem é o plano perfeito de sua vida? Jesus. Amém? Jesus é o nosso plano perfeito. Que maravilha. Ele nos acolhe como um Pai amado, como o Senhor das nossas vidas. Ele nos traz para perto dele, Ele nos abraça. Não tenha receio hoje de abrir o teu coração para Jesus. Não guarde isso para você, que você já está guardando há muito tempo, que precisa expor, não em público, mas no altar, confessar a Deus, abrir seu coração, sabe, para que esse plano corra bem, dê certo na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, nos seus propósitos, porque muitas das vezes nós estamos caminhando e parece que não desenvolve, parece que estamos maçando barro, e sei que tudo, Deus falou muito comigo essa semana sobre tempo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra, acima da terra, para se cumprir. Mas Deus me fez entender também, quando eu estou diante do plano perfeito, ligado, em intimidade, em comunhão, as demais coisas podem ser assolação, dificuldade, eu vou passar, pode ser tempestade, vento, eu vou passar, porque esse plano perfeito é na minha vida, e nada vai me abalar. Você entende isso? Permita hoje Jesus ser o plano perfeito na sua vida, nas suas finanças, no seu trabalho, em tudo vai dar certo. Ontem eu fui num lugar, e eu fui um dos primeiros da fila a pegar a senha. Na verdade não tinha pegado a senha, mas a pessoa colocou o meu nome. Olha que interessante, na fila dos idosos. Eu falei para ela, não tenho nada contra, eu vou ser idoso, eu já estou caminhando, mas eu falei, meu nome precisa estar nessa outra fila, que é, como que a gente fala? Tem um idoso e geral. Aí, o que acontece? Tinha mais de 120 pessoas, eu tinha ido para o final da fila, sendo que eu tinha chegado primeiro. Olha quando o plano de Deus é perfeito na nossa vida. Mas quando eu saí de casa, eu falei, Senhor, eu quero uma senha, que o Senhor me abençoe com a senha primordial, as primeiras da fila, que eu entre em primeiro lugar. Aí minha esposa, eu cheguei e contei para minha esposa no final falou algo interessante. Eu estava lendo, pastora, sobre quando aquele senhor saiu a procurar trabalhadores. A um ele combinou um denário, meio-dia também, à tarde um denário, e quando ele foi pagar, o que de manhã trabalhou mais, e o de tarde trabalhou menos, falou, mas por que ele recebeu um denário e eu recebi só? Porque foi o combinado, sabe? Mas porque os últimos serão os primeiros são os últimos, mas Deus foi mais além, e lá, eu fui para o final da fila, mas Deus estava trabalhando naquilo que eu tinha pedido para Ele. Eu fiquei em paz, não fiquei inquieto. Olha o plano perfeito de Deus, para você colocar paz no seu coração, para você entender o que Deus faz na vida daquele que tem fé, que espera nele, que confia, tá? O plano perfeito aqui hoje seria falar só de Jesus. Sim, eu estou falando dele, mas é algo, é uma comunhão. Quando eu falo dele, exala poder. Quando eu falo dele, exala vida. Quando eu falo dele, exala saúde. Então é o que nós precisamos, sabe? E eu fui para o final da fila, deu meu nome, voltei para outra fila para pegar a senha. E eu pensei, a senha que está lá dentro vai acabar, eu vou ser o último da fila. Mais de 140 pessoas já. Quando eu fui pegar a senha, imagina, qual senha que eu peguei? Número 12, e sendo que tinha mais 160 pessoas, mais ou menos já que tinham chegado, e Deus permitiu pegar a senha número 12, a minha esposa falou algo, se você tivesse persistido naquela senha que você tinha pegado, naquele nome, tá lá naquele outro caderno, talvez você correria o risco de ir lá para o final da fila, porque Deus estava preparando aqui, eu pedi para ele, que eu falei com ele, orei para ele pedir, assim ele fez, que deseja meu coração. Olha o plano perfeito de Deus se cumprindo. Eu sei que o plano é de salvação, o plano perfeito de Deus para mim, para você, para sua casa, mas
dentro desse pacote está tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você almeja para viver bem nesta terra. É para você desfrutar, sabe? Quando você deseja algo para viver nessa terra, se você busca, você vai desfrutar. Principalmente esse plano perfeito que é a presença de Jesus na nossa vida. Se você ler a palavra de Deus, você vai desfrutar de cada versículo. Mas se nós não lemos, se nós não oramos, se nós não jejuamos, se nós não buscamos essa presença, nós não desfrutamos dessa presença. Mas se eu sou envolvido no plano de saúde, porque ali o médico vai resolver meu problema, sou envolvido ali no plano da casa própria, porque ali eu vou ter uma saída do banco que vai me ajudar. Se não for a mão de Deus, se não for a misericórdia de Deus, nós não vamos alcançar nada nesta terra. Se não for o favor de Deus, esse plano perfeito agindo a cada dia, a cada momento na nossa vida. Permita Deus hoje agir na tua vida de uma forma extraordinária. Não precisa de muitos detalhes, de muitas coisas não, de muito exibimento não, mas é coisa simples, é um coração humilde, quebrantado, chegar diante do altar e reconhecer que nós não somos nada, que nós precisamos da grandeza dEle, da graça dEle. Eu quero falar algo importante. Sabe por que o plano perfeito? Porque é a chance que nós temos hoje de reconciliar com Deus, da nossa vida ser restituída. Porque, coloca para mim, Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3, se eu não me engano, 23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão pecou lá no início. Esse pecado se tornou original, o principal pecado da humanidade. Esse pecado trouxe a morte, trouxe a destruição, todos os males que há nesta terra, porque a terra se tornou maldita. Mas é por isso que o homem perdeu o contato com a presença de Deus. O homem distanciou de Deus por causa do pecado. E não é diferente hoje, o mundo cheio de assolação, de morte, assassinato, roubo, tantas coisas. Mas para nós não estarmos envolvidos no meio dessas situações, nós precisamos desse plano perfeito que é Jesus. A cada dia nós precisamos reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário para me libertar, para me salvar e para me dar a vida eterna. Eu preciso ter esse entendimento dentro do meu ser, cravado na minha alma. Quantas pessoas hoje estão cuidando das suas casas, dos seus bens materiais, enquanto a sua alma está derrotada, fracassada. Uma alma que está gemendo, que não consegue se colocar de pé e contemplar os céus abertos. Quantas pessoas entregou a sua alma ao desprezo, à incredulidade, sabedor nós que existe um plano perfeito, um plano cheio de graça, graça abundante, perdão e misericórdia, favor imerecido. Mas hoje o Senhor nos concede a chegar a essa fonte e restaurar nossas forças, restaurar esse vínculo, essa aliança com Jesus. Pastor Gilberto, mas domingo passado foi Santa Ceia, mas o que nós vivemos nessa semana já nos distanciou de Deus. Todo dia nós precisamos chegar aos pés da cruz e confessar a nossa vida. Todo dia nós precisamos nos render e confessar que somos pecadores, porque não adianta eu bater no peito que eu não peco, eu peco, e o sol não pode se pôr sobre os meus pecados, senão vira uma bola de neve. Quantas pessoas deixam de confessar a sua vida no altar, quantas pessoas deixam de olhar para Jesus, para olhar para o seu orgulho, para a soberba. Amado, viva o plano perfeito que Deus tem para você nesta terra. Se não estamos vivendo enganado por nós mesmos, vamos ser decepcionados por nós mesmos. A palavra está aqui, vive e eficaz, mais penetrante
mais penetrante com a espada de dois gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Viva esta palavra, coma deste alimento. Nós aprendemos a nascer que Jesus é o pão da vida, a água da vida, e muito mais. O suco representa o sangue de Jesus, o pão representa a sua carne. Essa é a nossa celebração. Mas por que estás esmorecido, ó minha alma? Por que estás triste, abatido, ó minha alma? Se existe a fonte da vida, a fonte da alegria. A pastora que no início orava, e essa unção estava sobre Jesus. Lucas, coloca para mim Lucas 4, 16 ao 21. Olha que entendimento. Jesus já batizado, cheio do Espírito Santo, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Nós lemos antes do profeta Isaías sobre as profecias, e a gente vê cada detalhe se cumprindo na vida de Jesus, para que hoje eu e você pudesse entender esse plano perfeito de Deus, sabe? E quando eu entendo o plano perfeito de Deus, eu reconheço que eu preciso de Jesus, que eu preciso reconhecer Ele como o caminho perfeito para Deus, o caminho perfeito para a eternidade. Amado, se eu não tiver Jesus como o plano perfeito da minha vida, não tem como. Eu preciso convidar Jesus para a minha vida primordial. Eu preciso convidar Jesus para o meu trabalho. Eu preciso convidar Jesus para os meus projetos, para dentro da minha casa. Eu preciso convidar Jesus: vem, Senhor, toma café comigo. Alguém dizia para mim essa semana: Senhor Jesus, senta aqui na mesa, toma café. Senhor Jesus, eu vou almoçar, vem almoçar comigo. Senhor Jesus, eu vou dormir, vem ao cantinho do Senhor, sabe? Senhor Jesus, tem liberdade, entra na minha casa. Sim, mas igual se eu falar, não mexe naquela gaveta ali não, é pessoal minha. Alguém dizia para mim ontem, falava: nossa, que é tão difícil. Eu falava: mas cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de ver, de pensar. Imagina dentro de uma família, eu citei o exemplo, imagina dentro de uma casa, se já tem atrito, se já tem conflito. Imagina quando tem 20 pessoas reunidas, cada um tem um gênero. Está vendo? Dentro de casa há conflitos, atritos. E muitas das vezes deitamos, dormimos, não declaramos perdão, não declaramos o amor de Deus. Que Deus abençoa. A nossa vida é um sopro, é tão passageira, e muitas das vezes não damos conta daquilo que estamos vivendo e fazendo.
Permita o Santo Espírito de Deus hoje nos conduzir a esse plano perfeito. Esse plano perfeito nos molda, nos educa, nos alinha com Deus, com o trono de Deus, com a graça, com aquilo que é supremo, com aquilo que é superior, com aquilo que está além das nossas fraquezas, das nossas vontades, dos nossos desejos. Amém? O povo está tão caladinho. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, até aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos e irmãs, eu te faço uma pergunta. É necessário ainda o homem ver distante de Deus? Da presença de Deus, do Pai? Viver longe do plano de Deus? É necessário? Sei que Deus nos deu livre-arbítrio. Sei que as minhas escolhas, as minhas decisões, é o que faço todos os dias. Mas é necessário eu estar distante de Deus? Os irmãos concordam? É sim ou não? Não? Então, esta é a oportunidade, todos os dias, de aproximar de Jesus, de conhecer a vontade do Pai Criador. Amado, é profundo. Paulo fala lá em Efésios 3:20, antes um pouquinho, ele fala da altura, da largura, da profundidade. Eu penso em experiência com Deus, eu penso da grandeza de Deus, tudo aquilo, sabe? Porque no versículo 20 fala: ora, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos através da nossa fé. Sabe, esse é você viver o plano perfeito. O plano de Deus não foi frustrado, o plano de Deus não parou no meio do caminho, mas nós vemos ele se cumprindo dia após dia, vai até o final. Nada pode mudar o plano de Deus para mim e para você. Se Deus determinou, assim será feito, assim será feito. É promessa de Deus para mim e para você. Permita hoje o plano de Deus se cumprir. Eu dizia para uma pessoa ontem, falei: sabe o que eu vim? Todos os dias eu venho normal, desço do carro e vou direto pegar a senha. Mas ontem eu cheguei, antes de eu descer do carro, eu li o Salmo 121. Falei: Senhor, eu não quero chegar do mesmo jeito que eu cheguei das outras vezes. Eu quero chegar diferente, eu quero fazer a diferença. Amado, nós podemos fazer a diferença, viver esse plano perfeito. Isso que precisa acontecer na nossa vida. Nós somos diferentes, nós não somos igual a este mundo. Há uma unção diferente na sua vida, há uma unção que te leva mais além, para você alcançar o favor de Deus, para você alcançar o milagre de Deus, a transformação de Deus na sua família, a libertação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É o caminho perfeito para a reconciliação do homem com Deus. É Jesus. Hoje Deus quer reconciliar comigo e com você. Deus quer reconciliar com a tua casa. Deus tem prazer de entrar no seu lar. Deus tem prazer de segurar em tuas mãos. Deus tem prazer de passar no meio desta prova com você. Deus tem prazer de quebrar esses grilhões, essas correntes. Deus tem prazer de ministrar o bálsamo, a saúde física, emocional e espiritual. Deus tem prazer de te levantar nesta manhã. Deus tem prazer de fazer tudo aquilo que deseja o teu coração.
conforme a vontade dEle, conforme a palavra dEle, conforme você tem buscado, conforme você deseja. Porque a nossa carne jamais será saciada, a não ser que nós permitimos. Mas Deus não quer que a nossa carne seja saciada. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, minha carne estava tremendo, estava debatendo contra mim. Mas eu tenho o propósito, falei: Senhor, eu vou subir no altar. Eu estou aprendendo de Ti a cada dia. Mas a minha carne não vai gritar. Mas é a Tua voz que vai falar, a Tua voz que vai tocar o mais íntimo da alma e do coração e da mente, vai transformar, vai trazer libertação. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim, o Espírito Santo de Deus está sobre esta igreja. É a promessa de Jesus para mim e para você. Hoje, nesses dias atuais, eu e você possamos vivenciar esse presente. Amém? Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Um passo importante para mim e para você. Esses dois versículos vai nos mostrar. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É fácil. É, pastor Gilberto, é fácil. O que precisa? Só abrir a boca e confessar. Aceitar, crer que o Senhor Jesus é Senhor Salvador da nossa vida. Que o Senhor Jesus é Senhor Salvador da nossa família. Esse é o plano perfeito de Deus para mim e para você. É crer e viver. Escrever cada dia da sua história, da sua família. Não aceitar. Porque hoje foi falado de manhã que eu gostei, pastor Tiago, que a palavra nós temos que ministrar como cura. Nós temos que usar ela como espada contra o inimigo, justiça, sabe? Mas a palavra, ela realmente vem como cura. Seja forte ou não, ela é cura. Porque Deus nos abraça, Deus cuida de nós, Deus, sabe? Que tem dias assim que Deus me dá, não é supapo, Ele é um pai carinhoso, né? Mas a minha carne é muito teimosa, muito desobediente. E tem dia que e a gente quer descansar, a gente quer ficar quieto, a gente quer, às vezes, não vir para a igreja, a gente quer outras coisas, diversão, lazer. E o que é principal, nós não estamos alimentando. E às vezes vem o abatimento, a tristeza, vem a dor, a solidão, vem tantas coisas que o inimigo tenta colocar, e não é isso que Deus preparou para aquele dia, para mim e para você. Deus tem boas novas cada manhã, sabe? Com Jesus é assim, boas novas cada manhã. Está seco, está no deserto, mas tem uma fonte jorrando água viva dentro de você. Tem alegria abundante transbordando. Essa semana eu passei por uma experiência assim. Eu conversava com outro supervisor na empresa que eu trabalho, e a gente começou a falar. Eu conversava algo com o supervisor na empresa, mas eu conversava algo com alguém que está na igreja. As dificuldades, as lutas, foi na conferência de mulheres. E passou um irmão, falou: do jeito que eu estou, Jesus me perdoa, Jesus me aceita. E ele contou algo, parte ali da história dele. Eu entendi que as lutas que a gente passa não é nada diante do que aquele irmão está vivendo, porque ainda ele não conhece Jesus, ele não tem esse plano perfeito na vida dele, sabe? E eu tenho esse plano perfeito porque eu estou reclamando, abrindo a boca para falar que estou cansado. Se é Deus que me renova, se é Deus que me põe de pé, se não for por Ele, a medicina não resolve. E a gente vê tantas situações. Quando eu citei os planos perfeitos, eu quero falar de saúde. Quantas pessoas têm um plano a vida inteira, mas não confiam em Deus? Olha a diferença de quem confia em Deus. Que bênção.
que maravilha o agir de Deus. Mas tem pessoas que confiam no plano de saúde, mas não confiam em Deus. E quando vive aquele plano todinho, quando chega lá no final, já com 50 anos, descobre que tem uma doença que o plano não resolve, o plano não tem solução, somente Jesus, somente Deus. E o plano perfeito traz cura, traz saúde, traz liberdade. Se coloca de pé no seu lugar.